Olá pessoal, aqui é o Godinho em mais um vídeo para Beta Analítica e neste vídeo nós vamos mostrar como fazer um gráfico de violino utilizando Python. Você vai aprender como fazer o gráfico de violino, como interpretá-lo e quando utilizar um gráfico de violino. É desejável que você tenha conhecimento básico de Python e de visualização de dados. Caso ainda esteja aprendendo, considere se matricular no nosso curso Visualização de Dados com Python, que está sendo ofertado por um preço bem popular no Udemy. Você pode acessá-lo na descrição do vídeo. Mas vamos lá então ver como fazer o gráfico de violino. E vamos importar as bibliotecas que nós vamos utilizar neste exemplo. O que vai construir o gráfico de violino é a lib Seaborn. Nós vamos importar aqui com o nome de Seaborn e o alias SNS. E o Seaborn é uma biblioteca baseada no Matplotlib. Então a gente pode usar em combinação com o Matplotlib, utilizando o Seaborn para construir o gráfico e as funções do Matplotlib depois para melhorar esse gráfico. Então vamos importar aqui o matplotlib.pyplot as plt. Então vão ser essas duas libs basicamente que nós vamos utilizar no nosso exemplo. E nós vamos utilizar neste exemplo o conjunto de dados TIPS, que é um conjunto de dados relativamente famoso para exemplos de visualizações de dados aqui no Seaborn. Caso você ainda não tenha rodado essa célula dos importes, pode clicar aqui ou dar um Ctrl Enter para rodar. Vamos adicionar mais algumas células de código e fazer o carregamento deste dataset. O Seaborn já oferece alguns exemplos de datasets que nós podemos utilizar aqui como exemplos para treinar. Então, nós vamos utilizar um desses exemplos, que, como eu disse, é o dataset TIPS. Vou colocar aqui, então, um df igual SNS, foi o alias que nós escolhemos para o Seaborn, ponto .load dataset. E aqui nós vamos escolher, então, o TIPS. Você pode consultar a documentação depois do load dataset para ver que tem outros exemplos, tem o Iris, por exemplo, alguns outros exemplos interessantes também para usar de dataset. Vamos rodar isso aqui e vamos identificar quais são as primeiras observações do TIPS. Então, vou dar aqui um df.read, que vai mostrar as 5 primeiras observações. Pode rodar com Ctrl Enter. E aqui está, então, o conjunto de dados. Como o próprio nome sugere, é um conjunto de dados sobre gorjetas. Então, aqui você tem na primeira coluna o total da conta do restaurante, da mesa, aqui o total da gorjeta. Então, para essa primeira conta, por exemplo, deu $17 o total da conta e a gorjeta foi de $1. Aqui o sexo, se é fumante ou se não é fumante. Qual foi o dia da semana? Vai 4 dias em todo o conjunto de dados, de quinta a domingo. Se foi no horário do almoço ou no horário da janta. E o size aqui diz respeito ao tamanho da mesa, 2, 3, 4 pessoas e assim por diante. Então é a partir deste dataset que a gente vai fazer um gráfico de violino e especificamente da coluna TIP. A gente vai entender então a distribuição da coluna TIP e aqui você já tem uma prévia também para que serve o gráfico de violino. É um gráfico para distribuição dos dados, para poder enxergar melhor a distribuição dos dados. Nós vamos começar fazendo um gráfico de violino da forma mais simples possível para obter a interpretação dele. Em seguida, a gente faz um gráfico de violino com um pouco mais de perfumaria. Mas vamos, antes disso, obter as estatísticas descritivas dessa nossa coluna de interesse, que é a coluna TIP, para ver, então, a descrição dessa coluna das gorjetas. A gente pode fazer isso bem facilmente, um df, e aqui a gente define o nome da coluna, TIP.describe. Isso aqui vai devolver, então, as estatísticas descritivas dessa coluna. Você pode dar um Ctrl Enter para executar. E aqui tem, então, as informações. São 244 observações. A média é essa aqui, o desvio padrão é esse aqui. O valor mínimo das gorjetas é 1. Esse 25% é equivalente ao primeiro quartil. Então, 1/4 das gorjetas vão até $2. Esse 50% é o equivalente à mediana. Então, 50% das gorjetas vão até $2,9. Esse 75% é o equivalente ao terceiro quartil. Então, 3/4 das gorjetas vão até esse valor aqui de $3,56. E o valor máximo de gorjeta é de $10. Então, aqui a gente já tem uma ideia inicial da distribuição dos dados através da estatística descritiva, mas agora nós vamos visualizar isso através de um gráfico de violino.
E vamos montar agora o gráfico de violino da forma mais básica possível para interpretá-lo. Aí depois nós fazemos um pouco mais de perfumaria, como eu disse. E olha só como é difícil. Você precisa só disso. Coloca um sns.violinplot, que é o nome da função que vai fazer, então, o gráfico de violino. E aqui nós vamos usar basicamente dois parâmetros. Nós vamos utilizar aqui o y, que vai ser igual ao nome da coluna, tip. Aí por que y e não x? Se você coloca y, você vai exibir o gráfico de violino na vertical, tá? No eixo y. Se você coloca x, você vai exibir o gráfico de violino na horizontal, no eixo x. É mais interessante a visualização com y, depois você pode testar com x para ver como fica. E o segundo parâmetro que nós vamos utilizar é o data, que vai ser o nome do nosso dataset, que nós definimos como df. Esse df aqui de cima mesmo. Então, só com isso, você já consegue gerar aqui o gráfico de violino. Então, Ctrl Enter para rodar e está pronto já, inicialmente, nosso gráfico de violino da forma mais básica possível. Logo, nós já vamos melhorá-lo, mas vamos antes entender como interpretar esse gráfico que nós acabamos de gerar. E como interpretar, então, um gráfico de violino? Um gráfico de violino combina elementos de dois tipos de gráficos bem conhecidos. Se você quiser dar um pause no vídeo e tentar adivinhar quais são esses dois tipos de gráficos que estão sendo combinados aqui, ou os elementos deles que estão sendo combinados aqui, fique à vontade. Acertou. Ele combina elementos de um box plot e de um gráfico de densidade. Aqui no centro você vê claramente elementos de um box plot. Você tem nesse ponto branco aqui no centro o valor da mediana. Você pode ver que bate com o valor de mediana que nós obtivemos aqui em cima, 2,9. Você tem nessa caixinha inteira um intervalo interquartílico, começando aqui com o primeiro quartil, que bate com o valor de 2, que nós obtivemos aqui em cima, e o terceiro quartil, que bate com o nosso valor de 3,56. Se houvesse a presença de outliers nesses nossos dados, seriam representados também da mesma forma que no boxplot, com pontinhos aqui para cima ou pontinhos aqui para baixo. Mas nós não temos nenhum valor discrepante nas gorjetas aqui. Se tivesse uma gorjeta muito alta, teria pontinhos aqui para cima, ou muito baixa também aqui para baixo. Não é o caso. E pelos lados você consegue interpretar de acordo com o gráfico de densidade. Os dois lados aqui são exatamente iguais, um está espelhando o outro. Então, se você quiser, por simplicidade, observar por um lado só a distribuição dos dados, você pode observar, digamos, aqui pelo lado esquerdo. E aqui você observa tudo aquilo que você examina quando olha para um gráfico de densidade. A média, a distribuição dos dados, a simetria, né, para que lado os dados pendem mais ou pendem menos, assim por diante. Então, é basicamente a combinação desses dois tipos de gráfico que faz o gráfico de violino um gráfico bastante completo para enxergar a distribuição dos dados. Você pode utilizar o gráfico de violino nas suas análises para entender bem a distribuição dos seus dados, ou inclusive apresentar esse gráfico para um público jamais familiarizado com conceitos estatísticos. Claro que um público menos familiarizado teria dificuldades de fazer as interpretações que esse gráfico pode dar. Então, nós usamos aqui o gráfico de violino para um exemplo bem simples, e agora nós já vamos fazer um exemplo um pouco mais elaborado, dividindo esses violinos através de grupos. Vamos fazer isso logo agora. Nós queremos agora usar o gráfico de violino para fazer uma comparação entre grupos. Então, nós podemos adicionar aqui grupos diferentes para comparar a distribuição de cada um deles pelos violinos. A gente tem aqui um gráfico de violino que representa todas as gorjetas do nosso conjunto de dados, mas nós podemos separar gráficos de violino por grupos. Por exemplo, vamos ali no nosso dataset, a gente pode ter um gráfico de violino para cada sexo, para os homens e para as mulheres. Você pode observar, então, a distribuição das gorjetas por homens e mulheres, observar se tem diferenças, assim por diante. Por fumante ou não fumante, por dia da semana, por almoço ou janta. Eu vou escolher essa quarta coluna aqui, dia da semana, porque essa aqui tem 4 categorias diferentes. Vai quinta, sexta, sábado e domingo. 4 dias diferentes. Todas as outras têm só 2 categorias diferentes. Então, a gente vai selecionar essa coluna que vai dar uma visualização mais interessante. E para fazer isso é muito simples. Notem que nós escolhemos aqui o parâmetro y para exibir o violino verticalmente, através do eixo y, e agora nós queremos exibir os grupos através do eixo x. Então, tudo que nós precisamos fazer aqui
é usar o parâmetro x, eu vou colocar antes para ficar na ordem convencional, primeiro x, depois y, e adicionar aqui a coluna que nós escolhemos, day. E agora nós temos então 4 violinos, um para cada dia da semana. Você pode, usando a mesma interpretação que você faria para todas as gorjetas, fazer agora uma comparação entre grupos para ver se as gorjetas são distribuídas de forma diferente ao longo dos dias da semana. Nós vamos deixar agora esse gráfico com uma aparência melhor e mais informativa, utilizando recursos do Matplotlib. Como eu disse no início do vídeo, o Seaborn é baseado no Matplotlib, então nós podemos utilizar recursos do Matplotlib aqui. Vamos começar dando um plt.show aqui, que fica sempre no final, com a intenção de mostrar só a gravura aqui, sem as informações mostradas aqui em cima. Beleza, isso já dá uma aparência melhor. Vamos adicionar também um título, plt.title, vai ser Distribution of Chips, a distribuição de gorjetas. Estou colocando aqui em inglês para alinhar com os outros elementos gráficos da visualização. Vamos colocar também um Y label, que é o rótulo do eixo Y. Aqui já está sendo mostrado esse tip, mas como vai redundar com o título, que já tem as gorjetas aqui, nós vamos trocar pelo sinal de dinheiro para informar que esses valores aqui no eixo Y são dinheiro. Se você quiser conhecer todas essas boas práticas para visualização de dados, você pode se inscrever no nosso curso que está aí na descrição do vídeo. Você vai conhecer todas essas boas práticas, entender, por exemplo, que visualização de dados não é o tipo de coisa que quanto mais elementos gráficos, melhor. Você tem que ser o mais informativo e o mais preciso possível. Nós vamos utilizar aqui também um rótulo para o eixo X, onde já tem aqui embaixo o day, e nós vamos substituir por days of the week. Vamos rodar para ver como fica. Já ficou com uma aparência muito melhor, e este é o resultado final, então, da nossa visualização de dados com gráfico de violino. Espero que tenha gostado do vídeo. Até mais.